Pitanga na rádio web tem o Di Macedo liderando a audiência em comunicação. Direto do Rio de Janeiro, eu chamo o Antero do Bangu para o nosso podcast desta manhã e tarde de sabadão, para ele trazer a informação do esporte, do mundo da bola. Um bom dia para mim, para o Cebinho, para o seu Nicolau, para todo mundo. E um abraço para muita gente. Antero do Bangu, com você, direto do nosso Estúdio 2 do Rio de Janeiro, com as informações do mundo da bola. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Di Macedo. Bom dia, professor Nicolau. Bom dia, Cebinho. Bom dia, gente amiga e querida da cidade de Pitanga. Bom dia, amigos ouvintes da Rádio Central Web, a rádio que mais cresce em audiência no Brasil e no mundo. Antero do Bangu falando aqui da capital do estado do Rio de Janeiro, numa manhã de sábado, de mais uma vez uma temperatura super quente. Está brilhando o sol na cidade maravilhosa. Recebam todos o meu cordial bom dia. Vamos às notícias do esporte. Pau na preá. Vamos começar pelo campeonato carioca. Fase de grupos. Ontem, sexta-feira 20. O Bangu ganhou. Sampaio Correia venceu a Portuguesa 3-2, lá na região dos Lagos. Pela Taça Rio, jogo semifinal, jogo de ida em Moça Bonita. Bangu 1, Volta Redonda 0. Aí, ó. Isso Bangu para a ganhou. alegria da confraria banguense de Furacões e para todos os banguenses como eu, mais alegre do que pinto no lixo. Bangu 1, Volta legal, Redonda cara. 0. Hoje, mais um jogo pela semifinal da Taça Rio, às 21 horas. Boa Vista versus Botafogo, o glorioso do Rio. Amanhã, domingo, jogo de ida, semifinal, para decidir quem será o campeão estadual do Rio de Janeiro. Às 18 horas, Clube de Regatas Vasco da Gama, Gigantes da Colina versus Fluminense, o Tricolor Carioca, o Tricolor das Laranjeiras. E às 20h30, Clube de Regatas Flamengo versus Madureira. Esse é o resumo do campeonato carioca. Pelo campeonato paranaense, semifinal, jogo de volta. Hoje, 16 horas, Curitiba versus Operário, o fantasma de Ponta Grossa. E amanhã, domingo, 16 horas, Clube Atlético Paranaense, nosso Furacão das Américas versus Londrina. Lembrando que nos jogos da ida foram empate 2-2 todos os jogos. Já pela semifinal do Campeonato Mineiro, jogos de ida, o RT venceu ontem o Tombense 1-0. Hoje, às 16 horas, jogam Uberlândia versus Norte, 18h30, Pouso Alegre versus Cruzeiro. Amanhã, domingo, 18 horas, jogam Atlético Mineiro, Galo Forte Vingador versus América de Minas. Hoje, pelas quartas de final do Campeonato Paulista, 18h30, Bragantino versus São Paulo. 20h30, Sociedade Esportiva Palmeiras versus Capivariano. É o Palmeiras da nossa amiga Aida Ferreira, Silvio Snark e Fernandão lá do Pitangão Rural. Amanhã, domingo, 4-0, 5-0. às 16 horas, jogam Novo Horizontino versus Santos. 20h30, a Portuguesa de Desporto versus Corinthians. Viu esse capivariano? Você que é da onde? De Capivara? Da cidade de Capivara? Que dó do capivariano, né, Aida Ferreira? É 4-5-0 no mínimo. Esses jogos são jogos das quartas de final do Campeonato Paulista. Meu amigo Macedo, meu amigo professor José Dirceu, professor Silvinha, deixa eu esclarecer aqui Vai falar do Flamengo. um fato, porque tem muita gente comentando, mas está tirando para o alto. Realmente, o Bruno, ele regularizou a sua situação profissional. E o Bruno, ex-goleiro do Clube de Regatas Flamengo, vai jogar sim, mas não é o Vasco da Gama do Rio de Janeiro. Ele,
assinou contrato com o Vasco da Gama do Acre e vai disputar a Copa do Brasil. Portanto, o Bruno vai jogar pelo Vasco da Gama do Acre, disputando a Copa do Brasil. E não o Vasco da Gama daqui, o nosso Gigante da Colina do Rio de Janeiro. Tá feito aqui o reparo, tá, gente? Tá bom. Portanto, Bruno regularizou sua situação como profissional atleta e vai jogar pelo Vasco da Gama do Acre a Copa do Brasil. E não pelo Vasco da Gama, o Gigante da Colina aqui do Rio de Janeiro. Ele tá falando do goleiro Bruno? O goleiro Bruno, teve aquela situação lá e tal. Aham, entendi então. Mas eu não sabia dessa ainda. Agora mais um que eu aprendi aí da Ferreira. Nicolau, tem Vasco da Gama lá no Acre. Então, hein? Vasco da Gama 2, então. E para encerrar, né, Márcio? O Botafogo, o glorioso aqui do Rio, contratou mesmo o volante argentino Medina, de 23 anos, do Estudante de La Plata. O contrato irá até 2029. Tá aí, uma boa aquisição. Eu achei um ótimo contrato. Medina joga muito. É isso aí, Marcelo. Por hoje é só. Desejo a você, ao professor Nicolau, ao meu amigo Ceguinho, ao meu amigo professor José Dirceu, a todo o pessoal aí da Confraria Banguense Furacão, a todos os banguenses, felicitando a todos pela nossa brilhante vitória ontem, né? O Bangu ontem jogou muito bem, poderia ter ganho demais. Felizmente, 1-0 foi pouco. Mas venceu, é o que importa. E vamos para o segundo jogo e com certeza. Portanto, é os 3 pontos. Vamos alcançar a Série D do Brasileiro, não tenho a menor dúvida. Vamos torcer por isso. E desejar mais uma vez, não só você, né, Marcelo? Mas a todos os ouvintes da Rádio Central Web, a rádio que mais presta audiência no Brasil e no mundo, ao Mauro Dias, a Efre Ribeiro, ao Luiz Barbosa, ao José Mauro Reache, a meu amigo Orlando Policarpo, Fábio Menezes, Kleber Gomes da Banca, Genival Jaé, enfim, a todos os banguenses, professor Rogério Melo, melhor falando, professor César Falcão, o grande cineógrafo Clécio Regis. Clécio, a Portela está aí, a Portela está te esperando, hein? E vamos que vamos. É isso aí, gente. Mais uma vez, um bom abençoado dia para todos nós, um final de semana repleto de grande conquista e vitória para todos. Amém de novo. Aquele abraço. Valeu, Antero do Bangu. Um abraço para você também, todo especial. Tudo de bom, sucesso. Um abraço para a família, para Dona Ivone, para o Macedinho, para a família do Macedinho. Também aí para o Caleb, né? Para a galera aí da região dos lagos, do grupo de pescadores, da pradaria, enfim, para a Confraria Banguense Furacão. E como disse, vocês estão felizes, mais do que pinto no lixo, com a vitória do Bangu. Um abração para todo mundo aí, até segunda-feira, com mais detalhes do esporte, em contato com o nosso plantão do tabloide regional e da Rádio Central Web de Pitanga, centro do Paraná, Antero do Bangu, direto do Rio de Janeiro. Aquele abraço.